A Petrobras alcançando aí a casa dos seus R$ 38, inclusive acima disso, quase 39. Aí as pessoas falando: "Pô, vai chegar em 40, disparou pra caramba, será que eu vendo? Será que eu realizo? Vale uma empresa que eu tenho na carteira", vocês sabem disso, uma empresa até de certa forma antiga. Será que o bonde passou? Será que quem comprou vale comprou? Será que agora realmente não dá mais? Quero fazer para vocês um vídeo sobre Petrobras. A minha motivação, inclusive, um mega calor aqui, temperatura subindo, igual os preços da Petrobras estão subindo pra caramba. Mas qual que é a minha motivação de fazer esse vídeo, tá? Primeiro, a discussão que eu tenho visto hoje pela manhã, na verdade, ontem à noite, barra hoje pela manhã, me perdi um pouco no horário, mas enfim, estava tendo lá no grupo do Telegram a Petrobras alcançando aí a casa dos seus R$ 38, tá. E aí, inclusive acima disso, quase 39. Aí as pessoas falando: "Pô, vai chegar em 40, disparou pra caramba, será que eu vendo? Será que eu realizo? Ainda dá pra comprar?". Então eu quero te trazer aqui algumas notícias referentes à tese da Petrobras, que tem saído aqui, que tem mostrado na verdade que a empresa tem feito exatamente o que a gente espera que ela tem feito, o que é muito bom. E talvez agora, por uma questão de fluxo estrangeiro, uma questão de ativos de risco, todo mundo querer comprar, tá disparando. Mas, cara, nada mudou. Nada mudou, porque quando estava ali nos seus 30, 31, a tese era a mesma. E eu falei aqui diversas vezes, gente. É só você voltar nos vídeos. Pessoal, vamos separar preço de fundamento. O preço tá caindo, o preço tá baixo, mas, cara, a tese tá sólida, é oportunidade. E eu ficava comprando, 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 comprando. Se vou mostrar para vocês, tá? Então eu espero que você goste. Se você tem Petrobras, é importante que você fique aqui nesse vídeo. Se você tem empresas de petróleo, é importante que você fique. Inclusive, hoje voltam também as lives aqui de membros do canal. Se você quiser participar da live de hoje à noite, tá aqui o QR Code para você virar membro e testar por um mês, ou o botão Seja Membro aqui embaixo. Primeira coisa de tudo que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Aqui é a comportação primeiro do Brent. Então, esse aqui é o contrato futuro do Brent, né? Do petróleo. Olha isso daqui. Essa alta recente está umbilicalmente ligada com a alta também da Petrobras, mas não é só isso. Lembra que a Petrobras é uma blue chip, é uma das maiores empresas aqui do Brasil, então atrai muito investimento estrangeiro também. Mas olha só, fica lembrando disso daqui, ó. US$ 70 o barril, praticamente aqui o Brent, ok? Alta forte recentemente. Quando a gente olha para a Petrobras, a alta forte também. Bruno, mas está mais acentuada a alta da Petrobras. Beleza. Lembra que é uma blue chip e todo esse fluxo estrangeiro que está vindo aqui para nossa bolsa, muito disso também está indo para a Petrobras, que é uma empresa, inclusive, também muito líquida, né? Então ela acaba atraindo muito desse capital estrangeiro. E é um cenário também onde as pessoas querem se posicionar em commodities, beleza? E a Petrobras acaba servindo por isso também, beleza? Então essa aqui é uma primeira visão. Acho muito legal sempre essa relação, né? Sempre falo isso para vocês. Brent, tá? Ou seja, petróleo, né, o que está relacionado com a empresa, e a empresa. Isso fica muito claro quando você olha para o gráfico. Fica o convite para você abrir a conta na Quantifury. Inclusive, gente, para quem estava esperando, a Quantifury agora é regulada também nos Estados Unidos, pela SEC e pela FINRA. Pronuncie como você quiser, mas as 2 agências reguladoras lá, como se fosse a CVM da Quantifury. Então, para você que estava esperando por isso, agora você pode abrir tranquilamente sua conta, porque também a regulação está nos Estados Unidos, beleza? Só uma curiosidade aí para vocês. Mas enfim, essa aqui é um pouco do movimento da Petrobras. O que que é interessante de falar para vocês, tá? Antes de tudo. Carteira, hoje a empresa ainda representando menos de 10%, comprado a 31,86. Fui muito xingado por várias e várias pessoas: "Ah, o Bruno compra caro, não sei o quê", eu sempre falei: "Meu preço teto de 33, então tô comprando abaixo disso", tá 38,13 hoje, na verdade mais do que isso, né, aqui já tá atualizado a 38,37, beleza? Então, agora nesse momento, claro, olhando para a margem de segurança, não, eu não estou comprando Petrobras agora, porque não tem margem. Mas eu estava e estive durante muito momento. Inclusive, um dos últimos vídeos aí do ano de 2025 foi que eu falei para vocês, né, que Petrobras era uma empresa que eu estaria de olho aí para 26. Pena que acabou fechando a margem de segurança muito rápido. Tá, mas olha só que interessante. Primeira notícia que eu acho que é legal de mostrar. Petrobras planeja 22 novos poços na Amazônia para sustentar a produção. Perfurações começam em 26 e miram compensar o declínio natural dos campos maduros. Por que que essa notícia aqui é interessante? Porque algumas pessoas me criticaram falando assim: "Pô, mas Bruno, você está comprando uma empresa de petróleo que a produção está no seu platô e na verdade tende a declinar. Por que não ir para a Prio? Por que não ir para outras empresas?". E aí eu sempre disse assim, eu falei: "Cara, eu acho que esse não é o motivo de comprar Prio e outras empresas de petróleo". Porque a Petrobras entende sim, a sua produção está num pico, né, está atingindo o pico. O pré-sal, por exemplo, está atingindo seu pico de produção. Só que a empresa não é burra, né? Ela está se preparando e está
na verdade, trazendo novas oportunidades para perfuração, para exploração, para sustentar essa produção. E não só sustentar, como também crescer. Então, uma tese que eu tenho falado muito de vocês aqui, também de crescimento de produção da Petrobras para os próximos anos, é a questão da margem equatorial. E na minha visão, a margem equatorial estava zero no preço da Petrobras. Talvez ainda esteja muito pouco, sinceramente falando. Então, isso aqui é uma notícia importante para mostrar para vocês que a Petrobras, apesar de ser uma grande empresa em que a tese não necessariamente é o crescimento da produção, né? E diferente da Prio, Brava, PetroRecôncavo, a Petrobras também cresce a sua produção. E é isso aqui que vai sustentar para a gente lá na frente os bons dividendos. Além disso, olha só isso aqui que interessante, né? Foi divulgado a certificação de reservas, tá? De 2025. Olha só o que o analista genial, meu ex-colega de trabalho, falou. Achamos positiva a posição das reservas. Dois principais fatos justificam a importância de olhar para a posição de reserva. Quando olhamos para a relação de reservas provadas e produção, a empresa apresenta uma relação de 12,5 anos versus 13,2 anos no passado, né? Ou seja, no ano passado. Acreditamos que a queda no indicador está relacionada ao expressivo aumento na produção da empresa. Ou seja, produzindo mais, natural que a depleção, né, ou seja, que essa reserva, vamos dizer assim, esse estoque, vá acabando mais rápido, tá. Além disso, devemos lembrar que a produção do pré-sal, atual pilar estrutural da tese da companhia, e olha essa palavra atual, beleza, demonstrará um decaimento natural de produção a partir de 2030. Isso significa que, para um período relativamente curto de tempo, é fundamental ter uma boa visibilidade e uma reserva significativa de exploração, para que a continuidade da operação não seja afetada. E de fato não vai. Pelo menos essa é a minha tese, por isso que eu estou comprando essa empresa para longo prazo. E aí mostro para vocês essa notícia para fazer essa relação. Ó. A posição reportada em 2025 dá continuidade à boa gestão da companhia quanto à sua produção e incorporação. Beleza? E aqui a gente tem que separar sempre, né? Eu sempre falo isso. Vamos separar a tese, o fundamento, o que está acontecendo, os dados da empresa com as coisas políticas. Quando trocou o governo, todo mundo fica falando, agora acabou, não sei o quê. Independente de qual que seja a sua opinião em relação ao governo atual, nem quero falar a minha aqui, porque nem faz sentido. Nunca deixe a sua visão política, a sua ideologia política impedir você de olhar para os dados e interpretar os dados como eles são. Porque a verdade é que a gente tem hoje a Petrobras ainda com uma gestão que está focada em aumentar a sua produção, em explorar o petróleo, em gerar dividendos, beleza? Querendo ou não, podem falar o que quiserem, mas no dia a dia do negócio, no fundamento, isso continua acontecendo. Não é à toa que a empresa continua trazendo resultado e bons resultados operacionais. Bruno, pô, mas o preço tinha que estar muito mais alto. Lembra sempre, né, que foi o que eu falei. A relação do preço da Petrobras anda umbilicalmente com o preço do petróleo. E o preço do petróleo, se você for olhar, desde do final de 2025 ou até do meio de 25 para cá, só tinha caído. Então era normal que as ações sofressem também. Lembra, gente, separa o preço do fundamento e não deixa a ideologia política te cegar. Eu acho que isso aqui é super importante, tá? Ó, nossa visão da tese da Petrobras, visão do analista, tá? Já dei minha opinião aqui diversas vezes. Ó. Apesar do evento positivo, acreditamos que a empresa tem pouco espaço para passar por um processo de reprecificação, tendo em vista um aumento de percepção de risco no último plano estratégico. Essas incertezas envolvem premissas mais agressivas em relação ao preço do Brent e a continuidade da deterioração macroeconômica, e também os riscos da gestão, que tem também uma visão de investimento em refino, né? Mas, de novo, você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio. O analista genial, o Vitor, ele gosta de olhar, no caso da Petrobras, sinceramente falando, tá? Porque ele sempre teve uma posição mais neutra para a venda, ele olha o copo meio vazio, então do ponto de vista mais pessimista. Eu gosto de olhar o copo meio cheio, uma questão pessoal. Então eu fui acompanhando a Petrobras ao longo do tempo, entendo as incertezas, entendo os riscos de gestão, entendo a questão macroeconômica, mas sempre coloquei aqui, deixei muito claro no canal, que a minha visão era para mais longo prazo. Então, a deterioração macro que acontece aqui nesse curto espaço de tempo, na minha visão, não deveria afetar a empresa para daqui a 5, daqui a 10 anos. A questão de risco de gestão, de novo, era sempre colocando no papel, cara, os resultados estão bons ainda? Querendo ou não, estão. Que a gestão ainda está focando no core business da empresa? Ainda está. O dividendo ainda está sendo pago? Ainda está. Tudo mais constante, sinceramente falando, ainda continua uma boa oportunidade, na minha opinião. Tá? Então aqui ele tem uma visão mais neutra, tá? Eu entendo os riscos, mas a minha precificação de risco tá aqui, beleza? Então quando o meu preço teto é 33, eu falei isso diversas vezes, isso aqui é muito conservador. Tanto é que você compara com ele tem 44, você compara com várias pessoas tem 50, eu tenho 33.
E durante muito e muito tempo eu consegui comprar a Petrobras. Então agora é uma questão de espera, de acompanhar os resultados e se precisar, esse preço teto muda. Senão não, senão a gente espera, o mercado sempre nos dá oportunidade. Então acho que isso daqui é importante sempre de mencionar a vocês, tá. Então nós tivemos um dado importante de reservas de 2025, nós tivemos uma notícia interessante da Petrobras aqui que sustentam a nossa tese, que a gente está com essa tese de que a produção não vai piorar, na verdade a Petrobras vai se mexer para melhorar esta produção ao longo do tempo, e aí o nosso pilar central para isso é margem equatorial, que a gente já tem falado aqui há bastante tempo, além do fato de que, claro, nós estamos investindo numa empresa de commodities que paga dividendos, que nós queremos dividendo. Fica mais importante agora do que nunca o yield on cost versus o yield depois da alta da bolsa, beleza? Então se você for olhar o yield dos últimos 12 meses da Petrobras, ordinário, 8,66, meu on cost, mais de 10, beleza? Então essa é a importância de você também sempre comprar quando ninguém quer, né, porque você vai aproveitar os preços mais baixos de empresas que são, bem estruturadas, né, com uma boa tese, acho que a verdade é essa. Então assim, trago para vocês essas 2 notícias, acho que isso é importante para quem tem Petrobras. Respondendo a pergunta, cara, enquanto a gente continuar vendo uma visão de petróleo para cima, ó, ultrapassou os $70 o barril. Enquanto a gente estiver vendo essa questão de fluxo estrangeiro entrando na bolsa, tem o que fazer, gente. Tem que fazer. Os preços vão subir. Agora a gente segura e espera. Vale é uma empresa que eu tenho na carteira, vocês sabem disso, uma empresa até de certa forma antiga. Durante muito e muito tempo, né, ficou ali nos seus 49, nos seus R$ 50, e eu vinha sempre fazendo vídeos aqui de Vale, comprando, né, de pouco em pouco, até a minha posição ali de hoje mais ou menos 7% da carteira, tinha um limite aí de 10, mas nunca alcancei. E aí sempre fica aquela questão, quando ninguém quer, aí o pessoal fala mal, né, ou seja, quando as ações não estão subindo, quando as ações estão de lado, todo mundo fala mal, e eu lembro, recebi vários e vários hates aqui, pessoas falando: "Pô, o cara continua insistindo na Vale, não é a hora, não é o momento, não sei o que, não sei o que lá". Aí passa as ações subirem, essas mesmas pessoas vêm e falam: "Porra, eu devia ter comprado, devia ter escutado". A questão é o seguinte, é muito importante que você olhe para o fundamento das empresas e separe esse fundamento do preço, né, sempre falo isso em todos os vídeos aqui. Então você tem que identificar empresas boas, de qualidade, que estão passando por momentos de dificuldade no curto prazo, ou que às vezes nem estão passando por um momento de dificuldade, mas o preço está apanhando por uma questão macro, por exemplo. Beleza. E o que estava acontecendo com o Vale era apanhando por uma questão macro e também com algumas dificuldades pontuais no curto prazo. Mas em termos de fundamento e tese de investimentos, nunca tinha acabado nada, entendeu? Nunca tinha mudado. Tanto é que a minha posição continuava lá, eu nunca vendi, muito em contra várias pessoas que falaram que tinham que vender. E na verdade eu acabei até comprando. Poderia ter comprado mais, isso aí é uma questão, sempre de arrependimento, o investidor é um eterno arrependido, mas eu acredito que eu fiz um bom movimento e hoje estou com uma posição muito boa de uma empresa de muita qualidade. E aí o que que eu quero dizer aqui para vocês? Será que o bonde passou? Será que quem comprou vale comprou? Será que agora realmente não dá mais? É isso mais ou menos que os analistas estão falando. Em termos de margem de segurança, olhando para mim, para o meu preço teto, olhando aqui para o panorama, tá, antes de mostrar a visão dos analistas. Quando eu olho para Vale, eu não tenho margem hoje. Então, de fato, o bonde passou olhando para minha margem de segurança. "Ah, Bruno, pô, mas você não tem que rever o preço teto?" Eu já revi. Ele inclusive subiu aí cerca de 9 ou R$ 10, né, foi acho que 63, 62, foi aqui para 72, por conta de melhora de projeção, né. Só que mesmo assim as ações subiram muito mais do que isso. Então, de fato, o bonde passou, pelo menos por agora. E olha só o que falam os analistas aqui, um relatório de um ex-colega de trabalho meu, chamado Igor Guedes, gosto muito inclusive do trabalho dele, sempre falo aqui para vocês no canal. Ele acompanha empresas relacionadas a commodities, né, tirando empresas de petróleo, todas as outras ele acompanha. Então ele tá muito por dentro da Vale, de China e tudo mais. Eu não quero mostrar necessariamente o relatório dele, tá, porque aqui ele fala da prévia operacional, que vai sair o relatório de produção e vendas aí no dia 27, no caso, tô gravando isso aqui no dia 26, né, vai sair no dia 27 amanhã. Ele fala aqui, ó, sem margem de segurança. Eu quero ir direto pra visão dele, tá, porque eu acho que isso aqui que é importante de vocês entenderem, ó. Apesar do equity story, ou seja, da tese cada vez mais construtiva apresentada pela companhia, entendemos que a recente performance praticamente eliminou o desconto de valuation. E era isso que nós estamos tendo em Vale. Uma empresa que tinha uma história e que tinha uma tese muito construtiva e que nunca deixou de ter, mas que tinha um desconto de valuation. Por quê? Porque tinha dificuldades no curto prazo e tinha um cenário macroeconômico muito desafiador. Beleza? E depois de um rally de quase 50% em 6 meses, você acaba tirando esse desconto, que foi exatamente o que aconteceu. Claro que muito fluxo estrangeiro para a bolsa brasileira acaba mexendo com isso, porque a Vale é uma das grandes empresas aqui da nossa bolsa, então acaba sim
atraindo fluxo estrangeiro, então a gente também pode entender, né, para ser bem transparente aqui, tudo mais constante, né, mas se a gente tem saída de algum momento de fluxo estrangeiro, isso daqui nos últimos 12 meses, né, olha como entrou aqui forte desde aí do início de janeiro, tá, por isso que a nossa bolsa subiu pra caramba. Então a gente pode entender que se esse estrangeiro começar a sair ou começar a realizar, muito provavelmente a gente vai ter algum tipo de correção na Vale, é verdade, por isso que eu falo, o bonde passou agora, mas a tese continua, então se você acompanhar o mercado e entender o que tá acontecendo, cara, daqui a pouco pode ser uma nova oportunidade, tá. E além do minério de ferro ter acelerado também, subiu 11% em 6 meses, claro que isso também ajuda a precificação da companhia, beleza. Ó, para sermos claros, isso aqui é muito interessante, cara, da gente olhar. Nossas premissas de preço do minério seguem mais conservadoras de acordo com versus o consenso de mercado. O que os analistas têm? Eles projetam o minério de ferro a $95 a tonelada para 2026, beleza. O consenso espera mais do que 100. Então, mesmo ele fazendo a premissa conservadora, ele fala assim: "Ó, não tem mais desconto". E na verdade ele faz de um jeito que eu até concordo, que eu sempre fiz aqui, sempre falei, né. Se a gente for conservador e a gente mesmo conservador tem margem de segurança, cara, assim, é racionalmente claro pra você aportar, entendeu? Que era o que estava acontecendo com a Vale, beleza. Avaliamos que esses níveis não são fundamentalmente justificáveis no curto prazo, ou seja, o minério de ferro acima aí dos $100 a tonelada, em $110 a tonelada. Diante de um balanço de oferta e demanda ainda desfavorável. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Que a gente falava um pouco sobre essa questão. Estoques elevados, consumo de aço contido, ou seja, a gente tem pouca demanda pelo seu minério de ferro, e aí a gente faz essa relação com o aço, né, que é necessário para a produção de aço, né, o minério de ferro, e a oferta ainda muito alta também. Então, nessa demanda fraca, oferta alta, o preço não deveria estar alto, o preço, na verdade, deveria cair. Então, estruturalmente falando, o que os analistas têm falado é que o minério pode cair mais. Então, você tem um di olha isso que louco, você tem um momento onde o fluxo estrangeiro está impulsionando a bolsa como um todo, a Vale está subindo pra caramba, a Tesla está igual, o minério de ferro subiu, então isso também ajuda o preço a subir, só que, algum momento esse investidor estrangeiro realiza, e em algum momento esse minério de ferro também deve ceder. Então, pode ser que daqui a pouco, claro que não dá para saber quando, né, mas pode ser que daqui a pouco nós tenhamos novamente margem de segurança em Vale, porque é só corrigir um pouquinho. Então, cuidado com o cara, cuidado com o efeito manada. Um monte de gente que xingava a Vale a 50 tá comprando agora, mas tá comprando só porque subiu as ações, porque o fundamento nada mudou. Estruturalmente nada mudou. Tudo continua igual. Mas as pessoas insistem em seguir manada, beleza. A recente valor ó, nesse contexto, a recente valorização da ação neutralizou em grande medida a margem de segurança anteriormente identificada em nosso modelo. A combinação de uma visão mais cética sobre o preço do minério, a rápida compressão do desconto de valuation diante dos fluxos estrangeiros mais fortes na bolsa, o preço da ação negociando próximo ao valor intrínseco estimado, leva a gente a rebaixar a recomendação da Vale para um compra para um manter. 1,69% de queda. Tem essa notícia aqui também, das questões do vazamento da Vale, isso sinceramente não acho que deve gerar muito preço. Saiu na Bloomberg, o próprio Igor acabou mandando no WhatsApp, porque a gente ainda algumas horas, né, ele sempre manda os relatórios dele. Saiu na Bloomberg que os analistas da Genial, no caso ele, né, e eu não tenho nenhuma relação com a Genial, tá, gente. Aqui é só uma questão de amizade mesmo com esse colega de trabalho, que eu gosto do trabalho dele, por isso que eu trago aqui no canal, né. Não tenho nenhuma parceria em nem quero ter, a verdade é essa. Eu acho que hoje o canal ele é muito mais independente, tá. Mas eu gosto do trabalho dele. E ele até me mandou, ele falou assim: "Cara, no Bloomberg tem saída, né, que os analistas da Genial, no caso ele, estão dizendo que o desconto acabou, né, estão dizendo que não tem mais margem. Então, talvez isso esteja fazendo preço mesmo, as pessoas falando: "Cara, não dá pra comprar agora, talvez eu vou realizar um pouco", e de fato isso tá acontecendo. Então assim, eh, é um fato que nesse momento a gente não tá comprando Vale, e talvez a gente nem deveria. Mas, ao mesmo tempo, percebe que em nenhum momento ele tá falando aqui que a tese acabou, ou que esticou acima do necessário, entende? Não é uma venda, é um manter. A venda aqui seria: "Cara, tá muito acima do que deveria valer", entende o que eu tô falando? Então tem essa visão também. Ó, é importante enfatizar que esse movimento não deve ser interpretado como uma visão negativa sobre a tese de longo prazo. Permanecemos estruturalmente construtivos quanto à direção estratégica da companhia e a sua trajetória de execução. Então isso daqui que importa pra gente ao longo do tempo. E essa tese, gente, isso daqui, ó, eu já falei 500 mil vezes nos vídeos.
Não mudou nada da Vale A49, da Vale 84, nada. É a mesma estratégia, é a mesma trajetória, é a mesma expertise, é a mesma execução. Então o cara que tá comprando 80 e que odiava a 50, não sabe nada. Você entende? Era o cara que não tá olhando pra tese, tá olhando pra preço. E é o cara que tá agindo de forma emocional, pensando como trader, tá errado. Se você for esse cara, daqui a pouco o mercado vai te dar mais uma oportunidade, e aí você tem que aprender com esse erro. Caso as condições de mercado, seja por meio de uma correção na prestação ou de uma reavaliação do que permanece não precificado, recriem um deslocamento relevante entre nosso valor intrínseco e o preço de mercado, não hesitaríamos em revisar uma recomendação mais construtiva. Por ora, entendemos que o rally recente já precificou grande parte das melhorias em curso, justificando uma postura mais neutra. E tá justo. Hoje, querendo ou não, eu também estou neutro em Vale. O que que é estar neutro? Não estou comprando e não vou vender. Mantenho minha posição. E aí, só para mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui, na carteira aqui do canal, a posição de Vale equivale hoje a 6,7, quase 7% aí da carteira, tá? A R$ 83, uma variação de 40% para cima, uma rentabilidade de 52,25, porque aqui